Olá, eu sou o professor Anderson Viçoso e estou ministrando a disciplina de Programação Orientada a Objetos. Neste módulo 3, estamos falando sobre os pilares da programação orientada a objetos. Na unidade 1, falaremos sobre herança e polimorfismo. A herança, ela é essa habilidade, né, um dos conceitos mais conhecidos dentro da programação orientada a objetos, de criar uma nova classe a partir já de uma classe existente. É uma das formas mais conhecidas de reutilização de código. Nessa criação da nova classe, a gente consegue reutilizar os membros da classe já existente, os membros internos da classe existentes, né? Podendo ser aprimorado com novos membros ou modificar a existência dos membros já da classe existente, tá? Então, economiza tempo no desenvolvimento e aumenta a nossa qualidade de código, que é o que a gente tem como objetivo. A declarar uma nova classe, em Java é possível definir uma única classe para herdar os seus membros internos, né? Para a gente reutilizar o código, apenas uma classe, diferente de outras linguagens, que é possível herdar, né, as características de mais de uma classe. A classe existente é a superclasse ou classe pai, né, como a gente fala de classe pai ou superclasse. Ela pode ser uma superclasse direta, quando ela é primeira na hierarquia, né, classe pai, ou a superclasse indireta, por exemplo, quando é a classe avô, né, ou bisavô, a classe que estão acima na hierarquia. A nova classe sendo criada é chamada de subclasse, ou classe filha, é comum a gente falar de classe filha. A classe filha mais específica que a superclasse representa um grupo mais especializado de objetos. Vamos para o exemplo, aí a classe pai ou superclasse, neste exemplo, é a classe funcionário, e as classes filhas ou subclasses é a classe gerente, a classe secretária e a classe telefonista, tá? É importante analisar aqui que a ideia é reaproveitar as características, né, os membros internos de funcionário nos seus filhos, gerente, secretária e telefonista. Isso nos economiza tempo, né? A gente economiza a ideia de executar o código, criar mais códigos para essas classes. Então, por exemplo, se temos um membro interno em funcionário chamado de nome, eu posso reutilizar um nome em gerente sem ter que criar novamente essa característica, né, esse atributo na classe gerente. E assim por diante, né, CPF, endereço, qualquer outra, salário, qualquer outra característica da classe funcionário pode ser visível nas classes filhas ou subclasses. Na mesma linha, a gente tem a classe veículo, que pode ser definida aqui como classe pai, né? E os seus filhos, classe carro, motocicleta e caminhão, e ainda especializar ainda mais, né? Como, por exemplo, a classe van e SUV, e a classe esportiva, que é filha de motocicleta, e a classe guincho, que é filha de caminhão. Então, nesse caso, a classe esportiva, ela tem como classe pai ou superclasse motocicleta, e a classe pai dela é veículo, sendo que veículo, então, é uma superclasse indireta de esportiva, por exemplo, né? Neste exemplo aqui. E assim como no exemplo do funcionário, podemos ter atributos, né, ou métodos, que são os membros internos, em veículos que podem ser visíveis, né, e reutilizados nas suas classes filhas. Tá? Esse é o conceito base de herança. Bom, já olhando para a classe, né, então já vejo que a classe Sport, por exemplo, ela pode ter uma string nome, e a subclasse pode ser criada uma subclasse chamada, por exemplo, de esportes aquáticos, que estende a classe esporte. Né? A cláusula opcional extends, que indica, né, a herança, indica a superclasse onde esse membro vai ser herdado. Mais um exemplo, eu tenho a classe de cellphone, que tem um método chamado print, e aí crio uma classe touchphone que estende a classe cellphone. Nela, eu posso criar um novo método chamado printTouch, por exemplo, e eu posso usar uma palavra reservada super para chamar o método print da classe PyCellphone, como nesse caso aqui, tá? Então, no nosso método bem, a partir do momento que eu crio um new touchphone aqui, referencio com a variável de referência p, e ao chamar o método printTouch, o que eu vou ter na execução? Eu vou ter a execução do método printTouch, e a sua primeira linha chama o método print, que imprime no console do usuário I am a cell phone, e depois, em seguida, após retornar desse método, ele vai imprimir o código I am a touchscreen cell phone em seguida. Então, ele executa os dois métodos de acordo com o código apresentado. A classe Object é a classe pai de todos os objetos e classes definidas no Java.
tá? Mesmo que você não tenha definido isso através da palavra reservada extends, que é a palavra utilizada para definir a herança, tá? Então, a classe object, ela é classe pai de todos, e com isso, eu consigo usar as características da classe object nas classes filhas, ou seja, em todas as classes da linguagem Java, tá? Inclusive os vetores, que também são classes, né? Também são objetos criados, tá? Com toda vez que a gente estiver falando em membros internos visíveis, indica que a gente está falando sobre a visibilidade desses membros. A gente ainda não viu sobre isso, nossa próxima aula falaremos sobre o encapsulamento e a visibilidade dos membros internos, tá? Então, é possível ver ou não os membros internos da classe pai nos filhos, de acordo com os seus modificadores de acesso. A classe Object possui alguns métodos que já vimos um pouquinho em outras aulas, como, por exemplo, o método equals, o método finalize e alguns outros. Então, todos esses podem ser utilizados por qualquer classe Java. Bom, nesse slide, podemos ver aí a criação de um novo objeto, na nossa primeira linha de código, objeto com a variável de referência O1, que é criado na memória como objeto. Só que object, como a classe é pai de qualquer outra classe, eu posso usar ela para referenciar qualquer outra classe na linguagem Java, como string e pessoa aí no nosso exemplo de código, tá? Então, para o exemplo específico de pessoa, se a gente olhar ali no nosso quadro, no canto inferior da tela, a gente encontra um exemplo de memória, né, uma representação gráfica de memória, onde foi criada na memória um espaço para uma classe pessoa, né, para um objeto do tipo da classe pessoa. Dentro da classe pessoa, eu tenho um espaço reservado que é para a classe object. Por quê? Porque toda pessoa é um object. Qualquer objeto criado a partir da linguagem Java tem as características de object. Tá? Então, eu posso usar ali como nosso código, a terceira linha do nosso código, eu posso usar a variável de referência object, O3, para apontar para esse objeto, porém, eu só vou conseguir enxergar a parte de object, não vou conseguir enxergar a parte de pessoa quando eu fizer esse tipo de referência. A partir disso, podemos seguir e analisarmos agora outra característica importante já nessa linha, como a gente estava olhando ali no final, que um objeto pode ter muitas formas, né? A capacidade desse objeto ter muitas formas. E essa capacidade é o polimorfismo e está fortemente associada com herança. Tá? Uma subclasse pode definir seu próprio comportamento, né, com um método, por exemplo, de como ele funciona, ou compartilhar essas funcionalidades com a classe pai, a superclasse. Tá? Mas, porém, uma classe pai não pode ter o comportamento da sua filha, né? Não tem acesso ao comportamento da sua filha. Apenas o inverso é verdade. O polimorfismo, então, temos de dois tipos, a sobrecarga e a sobrescrita, que funcionam somente para métodos e não servem para atributos. No polimorfismo de sobrecarga, a ideia é termos vários métodos dentro de uma classe, com o mesmo nome, mas com assinaturas diferentes. Ele também é chamado de Compile Time Polymorphism ou Static Binding. É possível ter, neste caso da sobrecarga, número diferente de parâmetros e ter tipos diferentes para os parâmetros. Tá? Então, ele é definido e identificado pelo compilador em tempo de compilação. Tá? A gente vai ver depois a diferença na sobrescrita. Mas neste caso da sobrecarga, olhamos apenas para um número diferente de parâmetros e tipos diferentes. Por que isso? Porque com essas características é possível definir em tempo de compilação qual vai ser o método chamado. Não é possível ter somente o tipo de retorno diferente, vamos ver nos exemplos, tá? E claro, né, o tipo de retorno não faz parte da assinatura do método, que está escrito ali em cima na nossa definição, e mudar apenas os nomes do parâmetro, né? Isso não faz diferença para a gente o nome do parâmetro, porque o que vai importar são os tipos do parâmetro, assim como a assinatura do método. Uns exemplos aqui de sobrecarga, tá? No nosso quadro esquerdo, aqui temos métodos que não são possíveis de acontecer na sobrecarga, né? E do lado direito, a gente tem os métodos que são possíveis de serem criados usando a sobrecarga. No lado esquerdo, aqui, eu tenho a alteração do tipo de retorno. No primeiro exemplo, e no segundo exemplo, eu tenho a troca do nome dos parâmetros, no quadro do lado esquerdo.
O primeiro quadro, por que que não é possível usar esses dois exemplos do lado esquerdo? Porque o compilador, né, nem nós, conseguiríamos descobrir qual método deve ser chamado a partir de uma chamada, por exemplo, no primeiro caso do quadro à esquerda, de change date passando o valor 10. Tá? Se eu quiser fazer uma chamada do método change date e passar como parâmetro o valor 10, qual dos dois métodos deve ser chamado? Então, essa é a dificuldade que o compilador tem também, né? Ele não consegue definir, por isso que não é possível, tá? E o mesmo exemplo serve para os dois métodos de baixo do quadro esquerdo. No quadro à direita superior, o compilador consegue identificar qual dos dois métodos a serem chamados. Por quê? Porque ele sabe que o número de parâmetros é diferente. Então, se eu passar um change date com 10,10, eu sei que deve ser chamado, e o compilador também sabe, eu sei que deve ser chamado esse primeiro método definido no nosso código, tá? E assim por diante nos outros exemplos, né? Se eu passar um número com ponto flutuante, ele vai saber que é para chamar o primeiro método no segundo exemplo, e assim por diante, tá? Para a sobrescrita, então, vem um pouquinho diferente, que a gente precisa do nosso conceito da herança, principalmente, que a gente acabou de ver nessa própria aula. Ela provê uma implementação para um método já existente na classe Py, né, que esteja visível. A gente vai falar um pouquinho de visibilidade na nossa próxima aula, mas já vai dar para a gente entender aqui, tá? Esse tipo de polimorfismo, que é a sobrescrita, também é chamado de runtime polymorphism ou dynamic binding. Podemos ver nesse exemplo um uso da sobrescrita do método makeNoise da classe Animal. Temos a classe Animal como a classe Py, ou superclasse, e duas classes filhas, ou subclasses, Dog e Cat. As duas estendem, né, ou herdam características da classe Animal. Nesse caso, a característica é o método makeNoise, que são sobrescritos nas classes filhas, né? Então, por exemplo, numa classe Animal ali no makeNoise, nós sabemos que um animal faz algum som, né? E na classe específica Dog, eu sei que o cachorro late, tá? Mesma coisa para o gato. Sabemos que o gato faz um barulho específico e podemos criar outras classes específicas para os outros animais, tá? Então, a partir do momento que eu chamar makeNoise para uma instância da classe Cat, o que será impresso no console será a string meow, correspondente ao barulho do gato. Mais um exemplo, aqui no caso do polimorfismo e a sobrescrita, né, é importante lembrar que está associado com a herança. Temos a classe cellphone e o touchphone que já foi apresentado anteriormente. Agora mudando apenas o método print da classe touchphone para consolidar, né, se ficar caracterizada como uma sobrescrita do método Py. Tá? Então, a partir do momento que lá no nosso método main, ao criar um objeto da classe touchphone e executar o método print, será chamado o método print da classe touchphone, e ali na primeira linha super.print também será chamado a classe print da classe cellphone, tá? Se a gente tirar essa linha super.print, não será executado o código da classe Py cellphone. Bom, pessoal, aqui nesse slide a gente tem uma nova classe chamada Persian Cat, que estende de cat, que é uma classe filha de Animal. O método makeNoise, que é um método sobrescrito lá da classe Animal, e ali eu deixei um código sysout que indica systemout.println. Ele não funciona no Java, tá, pessoal? É só para a gente encurtar um pouquinho o nosso slide. A classe teste embaixo, ela mostra diversos aí conceitos que foram apresentados na nossa aula de hoje, tá? A primeira linha do método main, ela tem uma variável de referência AN1 para um animal, que está apontando para uma instância de dog criada na memória. Então, se a gente seguir essa linha rosa, que aponta lá para o nosso exemplo de memória do lado direito do nosso slide, nós enxergaremos a parte de animal sendo referenciada dentro da instância de dog. Isso acontece a mesma coisa para a segunda linha do nosso método main, que é o Persian Cat, aponta lá para a parte de animal, que está dentro de cat, que está dentro de Persian Cat, tá? Porque uma foi herdada da outra na hierarquia, e cada uma tem uma característica específica, pode ter uma característica específica diferente, tá? Mas como eu estou usando a variável de referência para animal, eu só vou enxergar a parte de animal do Persian Cat.
tá? Na terceira linha, a gente tem um cast ali do AN2 para cat, ou também typecast, também é chamado de typecast, onde eu estou aumentando a minha visibilidade, eu estou enxergando a parte externa ali de cat, com a variável na linha verde da setinha apontando então para o mesmo lugar na memória, mas dessa vez eu consigo enxergar um pouco mais daquele espaço da memória, enxergando a parte de cat também, além da parte de animal, tá?